é que nós precisamos pensar, quando nós nascemos, nós tínhamos uma oportunidade dupla de escolha para escolher uma das duas. Ou nós morríamos novos e cheios de força e sem dor nenhuma. Ou então nós morríamos velhos, sem força nenhuma e cheio de dores. Pelo jeito, alguns irmãos aqui não decidiram ainda o que vai fazer com isso, não é mesmo? Pois é, eu também não decidi. Eu vejo que eu vou acabar morrendo e não vou conseguir decidir se eu morro novo e cheio de força. Mas se a gente fica para mais tarde, vai ter esses infortúnios da vida, coisas naturais, às quais nós devemos nos adaptar e levarmos numa boa. Eu estou com dor na perna, eu vou. Mas devagar? Devagar, aí não dá para correr. Eu vou devagar, mas vou. E olhem, irmãos, não deixem o trabalho da sua igreja, não deixem o congraçamento alegre da sua união na equipe, no grupo da Idade de Ouro, só porque estão com uma dor, só porque estão com uma dificuldade. Se porventura não der, não venham. Mas se der, façam um esforço, porque isso é que torna a vida melhor. Quando nós ficamos enclausurados dentro de um quarto, nós não vemos nada, a vida passa, nós perdemos a cor. Os senhores sabem por que eu estou pretinho assim? É porque eu não fico dentro do quarto. 60 anos correndo por aí, andando de bicicleta, e vamos, eu também sinto dor. Mas eu me adapto. Todos podem fazer isso. Todos nós podemos e devemos. Existe muita coisa sobre esse tema para a gente falar, mas como eu disse, eu não vou ensinar nada. Nós vamos falar de algumas coisas simples assim, mas que alguns parecem às vezes esquecerem. Não é? Uma das coisas que eu tenho observado, aí talvez seja mais para os jovens, pensem nisso: não tolham seus idosos. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Papai, o senhor não pode fazer assim. Nós sabemos, mas, poxa vida, eu quero subir em cima da casa e pular de lá. Eu acho que eu posso. Aí meus filhos ficam dizendo para eu não fazer, mas eu não sou tão jovem, eu posso. Se porventura eles perguntarem se eu quero morrer agora, eu digo: não, deixa mais um tempinho. Ainda agora mesmo eu estava falando com a irmã lá na cozinha, ela disse: eu vou subir. Então faça favor, diga a Jesus que daqui a pouco eu estou chegando. Não, porque na verdade eu não quero ir agora. Faz parte do instinto humano, a sobrevivência. Todos nós queremos ir ficando, e vamos ficar velhos, e velhos no bom sentido, não é velhos, é antigos, virar relíquias. Uma coisa legal que nós devemos pensar: nós hoje na Idade de Ouro somos como o Fusca, não importa a data de fabricação, o importante mesmo é o estado de conservação. E aí, a gente vai seguindo. Porque o Mercedes, eu vi chegar um jipão bonito ali, ele vai, mas o Fusca vai também. E eu conheço o Fusca. Não vou falar mal do jipão, mas tem lugar que o Fusca vai e esse jipe não consegue subir. Então, tem lugar que o antigo consegue chegar pela sua experiência, e o jovem não chega. Nós podemos, e existem algumas coisas como o nosso trabalho,
a nossa participação. As igrejas evangélicas, mas eu quero trazer mais estreitamente, as igrejas batistas estão perdendo a sua identidade, porque alguns da idade de ouro estão abrindo a mão e deixando tudo para o jovem fazer, e eles estão fazendo de acordo com o que eles estão vendo na modernidade. Pessoas que não têm tanta experiência conduzindo alguma coisa que tem a sua raiz em tempos anteriores, sobre a qual Paulo diz: não retires os limites impostos por seus pais. Aliás, Paulo não, lá em Provérbios, não, Salomão, não retires os limites impostos por seus pais. Mas como os limites não sairão do local, se a idade de ouro não estiver dando o respaldo necessário? E aí alguns dizem: não, deixa eles fazerem, mas depois dizem: olha, estão fazendo errado. Não pode ser assim. Existe muita coisa que nós precisamos parar para olhar. A Bíblia, ela nos dá conselhos. Nós vamos citar somente quatro. Eu achei os mais prementes, nós devemos nos lembrar agora. Então, depois nós poderemos falar de... Mas se os irmãos precisarem de mais conselhos e de muitas coisas mais profundas, eu não sou a pessoa certa para os irmãos ouvirem. Então falem com o pastor Eimar, falem com a irmã ali, com a irmã Bernarda e com aquela irmã dali. E, bom, eu vou parar, porque senão está arriscado cair um sapato aqui, né? Porque, na verdade, nós não somos tão velhos assim. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante para todas as pessoas em todos os tempos. Deve haver uma mixagem entre o trabalho da terceira idade e dos jovens. E todos nós fazemos. Todos nós participamos juntos da obra. Então, idade de ouro, não deixe a sua participação. Idade jovem, não queira tudo para si. A pessoa que criou o guindaste não era um jovem que podia suspender peso. Foi justamente uma idade de ouro que queria levantar o peso e não tinha mais força para isso. Usou da sua experiência e fez melhor do que o jovem, porque levanta muito mais peso. Então, não devemos, primeiro conselho, não devemos temer o futuro. É muito comum a ansiedade, por vezes passa na minha mente ainda jovem dentro da terceira idade, diga-se de passagem, né? Senão aquele garoto bonitão ali, que eu disse assim, quando eu cheguei, os bonitos aí levantem a mão, ele, show, mas eu sou jovem há mais tempo, então presta atenção nisso. Não devemos temer o futuro. Passa pela cabeça de vez em quando: gente, o que vai ser amanhã? O que vai acontecer quando eu ficar velho? O que vai acontecer? Aí, como eu disse, a minha mamãe tem 91 anos. Ela disse: olha, eu não quero sair da minha casa. Então, nós nos reunimos, 7 irmãos, eu mais os 6 outros, e dissemos o seguinte: vamos cuidar da mamãe na casa dela, que se a gente tira ela daí, ela morre. E cada dia fica um lá com ela. Simples assim. Ela não precisa se preocupar com nada. Tem gente para fazer comida, para lavar roupa, para levar ela no médico, para cuidar de tudo. E a mamãe está vivendo a tranquilidade dela, e nós estamos querendo que ela dure muito tempo.
Se nós olharmos o Salmo 37, 25, Davi diz o seguinte: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E isso dá a prova da certeza que o salmista nutria em seu coração de que Deus não nos abandonará. Vamos seguir, vamos andar, vamos cuidar do que temos que cuidar, porque no tempo certo, Deus enviará alguém que nos cuidará, né? Bacana, a irmã está só balançando a cabeça, então pode ir ficando, vai. Tá, né? Então, olha, nós temos que ter esse cuidado, porque senão a vida nos pega nisso. E quando, olha, o medo é um fator paralisante. Se nós ficarmos com medo do futuro, então nós morremos agora. Porque, na verdade, nós não vamos fazer nada. É como se nós tivéssemos as nossas mãos amarradas, as nossas pernas atadas. Nós temos que andar. Fiquei contente, pastor, desde 4 horas da manhã, andando para chegar aqui. Veja só que coisa. Mas chegou. E é assim, é importante isso. Então, na verdade, o rei Davi, ele sabia que Deus não ia abandoná-lo, e mesmo quando ele achou-se antigo dentro daquele tempo histórico dele, ele deu a certeza para todos à sua volta e para nós hoje: Deus não nos abandona. Deus nunca abandonará os seus. Então, vamos em frente sem temermos o futuro. E Jesus, lá em Mateus 28, 20, ele diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No caso da nossa vida, até a consumação do nosso tempo de vida. Deus está cuidando de nós. Então, esse é o primeiro conselho que Deus nos dá. O segundo é que nós ainda estamos no nosso tempo. É muito comum ouvirmos pessoas dizer: mas no meu tempo. Não, no meu tempo não. Eu estou no meu tempo agora. Aí a gente vê alguns jovens de 20, 30, 40 anos, como os meus filhos. Tenho um filho de 40 anos e a menina com 30. Eles são jovens, mas o tempo não é deles, não. O tempo é meu, eles que entraram no meu tempo. O tempo deles só vai ser depois que eu passar, porque o tempo é nosso. Quem é que transmite conhecimento? Nós, idade de ouro. Quem é que transmite a experiência? Nós, idade de ouro. Quem é que de vez em quando tem que dar uma sugestão para melhorar as coisas? Nós. O tempo é nosso. Quem foi que disse que o tempo é dos jovens? Eles estão vivendo junto conosco. Tem o campo deles, mas o tempo é nosso também, de todos nós. Não podemos deixar que essa ideia de meu tempo passou nos tolha de fazer alguma coisa. Aí muitos ficam dizendo que o nosso tempo já passou, que nós já não temos mais força para nada, nós não podemos mais fazer. Podemos sim, nós podemos muitas coisas ainda. E outra coisa, existe uma fatia, uma parcela de situações na vida em que os jovens, por sua falta de experiência, não podem fazer. Essa é a nossa. O ensino, a transmissão de conhecimento, o trabalho mais detalhado
E nós precisamos parar para pensar na nossa missão principal: pregar o Evangelho. O jovem, ele não tem tempo exato para isso, ele está trabalhando, ele está correndo, ele tem que fazer a vida. E nós, que já ficamos livres daqueles encargos, essa é a nossa hora. Até porque a nossa própria experiência externada nas cães, cabelos brancos, já diz para a pessoa o que é que ela tem que fazer. Ela precisará primeiro chegar à nossa idade para ter essa experiência, e então nós é que precisamos passá-la. Tá? Na verdade, a nossa missão detalhada em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aquilo que nós temos aprendido é o que ele tem ensinado. E então, isso que temos aprendido é o que temos que passar. E aí ele vai também estar conosco nessa mesma situação. Caleb, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Josué, Caleb, aos 85 anos, ele disse para Josué que entregasse a ele a parte de terra que Moisés, servo de Deus, tinha prometido a ele 45 anos antes. E ele disse: hoje, aos 85 anos, eu estou ainda tão forte quanto naquele tempo. E a montanha que ele ganhou era tomada por anaquins, e esses anaquins eram um povo descendente dos gigantes, eles eram tomados por gigantes. Josué, aos 85 anos, pegou aquela terra e fez a incursão guerreira naquele território, e o território foi seu. Deus o ajudou a tomá-lo. Contra fatos, não há argumentos. Nós podemos. Então, nós precisamos cumprir essa tarefa do reino de Deus. Está sobre os nossos ombros, e nós ainda estamos aqui porque Deus tem essa missão para nós. Quando ela acabar, então Deus nos tirará. Mas se nós estamos aqui, é para que façamos algo. Então, primeiro, nós não devemos temer o futuro. Depois, nós estamos ainda no nosso tempo. Terceiro, nós somos devidamente experientes, já pincelei sobre isso, mas o Jó, no capítulo 12, no verso 12, ele diz: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias, o entendimento. É preciso passar o tempo, não tem jeito. E eu, às vezes, hoje eu já estou começando a aprender, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas como que eu vou fazer isso? Daqui a pouco aparece. E antigamente, quando eu ia pregar, gente, eu tenho que arrumar uma mensagem, eu tenho que... Não, peraí, é Deus que vai colocar no coração, então eu tenho que esperar. Às vezes a mensagem vem cedo, às vezes a mensagem vem quase em cima da hora. E confesso que, mesmo procurando, às vezes uma mensagem já chegou quando eu estava na área do púlpito para pregar. Mas é Deus que dá, eu tenho que esperar. E a gente ouve muitas coisas por aí. Eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: o pastor, quando não tem sobre o que falar, fala de si mesmo. Eu não entendi isso. Eu não entendi isso. O pastor, quando não tem o que falar, então ele diz para a igreja: olha, nós vamos ler 5 capítulos da Bíblia, vamos orar e vamos embora. A igreja não é para falar de si mesmo. A igreja é para pregar o Evangelho. E nós estamos em igreja para pregarmos o Evangelho. Tá? Terceira idade, todos nós.
Nós temos a devida experiência para pregar o Evangelho, e o entendimento da palavra de Deus, ele já está em nosso coração. O Espírito Santo, digamos, diante da nossa oração, vai nos esclarecer sobre aquilo que devemos fazer. E nós temos toda a condição, né? O jovem, na verdade, ele trabalha muito para enriquecer. O idoso, ele aprende que gastar menos é que é a solução. Já notaram isso? Já façam uma reflexão sobre a sua vida jovem e a vida hoje. Gastar menos é que é a solução. Então, nesse caso, alguém que ganha um salário mínimo e guarde R$100 por mês, é mais rico do que quem ganha R$10.000 e não guarda nada. A gente começa a entender essas coisas, e aí a gente começa a ficar mais sereno, né? O livro de Jó, ele nos mostra essa questão da experiência de uma forma muito interessante. Se nós lermos o livro de Jó, nós vamos pensar nisso. Por exemplo, a própria história de Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente, ele tinha tudo. Aí, na época da sua enfermidade, acabaram-se todas as coisas que ele tinha. Jó foi parar no meio da cinza e cheio de chagas, mas nem ali Deus o abandonou. Logo depois, passando aquele período de disputa de Satanás contra Deus, pela questão de fidelidade do homem, tendo sido Jó fiel. E eu gosto muito dessa passagem, que eu fico pensando, quando Jó chegou no céu, já pensou, o irmão trabalha para Deus, mesmo na dificuldade o irmão se mantém, mesmo idoso o irmão se mantém, mesmo na terceira idade o irmão não arreda o pé. E depois o irmão chegar no céu e Jesus dizer: vem cá, me dá aquele abraço aqui, porque eu depositei a minha esperança em você, como fiz com Jó, e você não me decepcionou. Já pensou o que seria isso? Eu não tenho como mensurar, mas eu acho que é lindo, e que seria lindo, e eu espero alguma coisa assim. Por isso eu estou até hoje lutando, mas eu quero lutar até amanhã, até depois, até enquanto eu estiver aqui. Nós, terceira idade, nós, idosos, nós, idade de ouro, somos assim. E existe uma coisa interessante: se alguém lhe disser que você é velho, não aceite. Na verdade, você é jovem há mais tempo. Toda vez que alguém me pergunta qual a minha idade e diz que eu estou ficando velho, eu pergunto: velho em relação a quem? Chico Anísio morreu aos 80 anos. Oscar Niemeyer estava com 104. Quando ele soube da notícia, ele disse: coitado, morreu tão jovem. Então, é o seguinte, nós somos velhos em relação a quem? O irmão ali já estava, né? Olha, em relação à irmã Bernarda, eu sou jovem, né? Jovem, nós somos jovens. Na verdade, nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo, tá? A irmã é jovem há mais tempo do que eu. Eu sou jovem há mais tempo do que a minha esposa, e a gente vai fazendo assim, né? Então nós precisamos observar essa questão de sermos experientes. E para finalizar, nós conhecemos o bem. Nós conhecemos o bem. O bem é o próprio Deus. O bem é expresso pela própria pessoa de Deus. E lá em Tiago está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O simples fato de saber fazer o bem e não querer fazer é pecado. É pecado porque vai contra a atitude que Deus tomaria.
É pecado porque vai contra a índole dele. É pecado porque ele não nos criou para outra coisa senão para fazer o bem, começando pela pregação da sua palavra. Então, também Paulo, falando aos Romanos, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E nós conhecemos o bem, está diante de nós para nós o exercitarmos. São conselhos antigos que a Bíblia nos dá para que nós possamos estar fazendo a nossa parte. A vida, ela vai nos trazer muitas situações, às vezes de dificuldade, dentro desse contexto da idade de ouro ou da terceira idade. Mas nós podemos vencer, nós podemos ser acometidos por problemas físicos, problemas financeiros, problemas familiares e sociedade com dificuldades aí terríveis e muitas outras coisas, mas mesmo assim nós podemos estar de pé. O servo de Deus tem respaldo e tem uma base já firmada por ele para estar de cabeça erguida em todo o tempo de sua vida. Não se esqueçam disso. Ser idoso não é ser acabado. Aliás, gostei muito dessa parte aqui do boletim, tá? Dei uma lida aí, porque realmente a diferença entre idoso e velho, se nós pararmos, aí nós ficaremos velhos. Se nós não paramos, nós somos... Eu vou pedir para quem escreveu isso aqui trocar por jovem há mais tempo, tá bom? Então, nós precisamos pensar nisso. Na verdade, quando Deus fala para cada um de nós, Ele está dando um incentivo para nós continuarmos. Josué estava com uma difícil missão para cumprir, principalmente, a missão era guiar o povo de Israel na entrada à terra prometida, mas uma missão difícil em si, e que se tornava muito mais difícil para ser alguém que teria que guiar o povo depois do gigante que Moisés foi. Eu acho até que uma dificuldade tão grande quanto a do pastor Eimar cantar depois que a irmã Bernadette cantou. Foi isso que ele disse. Fazer o quê? Não é? É difícil, né? Quando alguém faz bem, a gente vai assumir, é difícil, mas não é impossível, não. E aí, Deus diz para ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está vendo terceira idade? Está vendo meus irmãos da idade de ouro? Um dia eu ainda vou vir nessa reunião da idade de ouro. Nós temos, irmãos, como conclusão, depois de todas essas coisas, então nós temos como conclusão que nós precisamos nos adaptarmos, porque nós já sabemos, nós já aprendemos com a vida, nós já passamos por aquele período de aprendizado e agora nós já sabemos andar com as nossas próprias pernas. Aí no meu caso aparece um guri de 40 anos e diz para mim: não, pai, o senhor não pode. Posso? Sim, que é isso? E vão aparecendo guris por aí que vão dizendo aos irmãos que não podem fazer mais nada. Podem sim, podem sim. Continuem firmes, ergam sua autoestima, ergam a cabeça, botem para frente e vamos começar sim essas novas reuniões da terceira idade, da idade de ouro, e vamos fazer as nossas festas, e vamos aprender mais, e vamos planejar mais, e vamos trabalhar mais, porque o Evangelho, o próprio Jesus Cristo é o Evangelho, está esperando por nós. Ele deixou a missão que veio fazer nas nossas mãos e está confiando que nós não vamos deixar cair. Promova mudanças na sua vida,
adapte-se aos novos tempos. Observem a tecnologia, usem-na em favor próprio, para ajudar-lhes no trabalho que devem fazer. E depois disso, e no mais, viva a idade de ouro, porque eu quero muito para mim e para os irmãos também. Deus lhes abençoe.